O amor é a essência da vida, a comunhão dos seres, a alma do universo. Ser feliz e perfeito é uma condição da qual ninguém ficará à margem. Além disso, a vida proporciona e sempre proporcionará as oportunidades e as respectivas possibilidades para atingir tais objetivos. Entretanto, a sua concretização depende dos conhecimentos compatíveis ao projeto e das virtudes aplicadas justa e conscientemente. Nada é e jamais será impossível àquele que lucidamente crê e incondicionalmente ama. Sempre vence quem tem vontade firme. Quem tem firme a vontade no propósito iluminativo que intimamente anseia. Vontade firme é aquela que se faz disciplinada no exercício do dever, que se refletirá na prática da fé, que incita a ação resiliente e proativa das virtudes essenciais à edificação e ao constante aprimoramento do empreendimento arquitetado. Eu sou Sebastião Camargos. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência, o Ensino Universal dos Espíritos e a nossa série O Espírito do Espiritismo. A nossa gratidão infinita a vocês, espectadores, corações solidários e fraternos, empresas, emissoras parceiras, que são a causa do nosso existir. E a tudo e todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, desde o mais ínfimo fascículo de luz ao mais elevado astro, em nome do Cristo, em nome de Deus, a nossa eterna gratidão. Esse texto que lemos, ser perfeito e feliz é uma condição da qual ninguém ficará à margem, e depois as demais condições, é para a apreciação de vocês, e no final queremos que vocês falem alguma coisa a respeito. Vou ler outra vez, bem pausadamente, e se você quiser a partir de agora, pega o celular aí e grave a leitura para que você possa rever e dar o seu parecer se está claro, porque é o capítulo 230 do nosso 5º livro, O Despertar da Consciência, Mantras de Vida Plena e Bem-Estar. Então, ser perfeito e feliz é uma condição da qual ninguém ficará à margem. Além disso, a vida proporciona e sempre proporcionará as oportunidades e as respectivas possibilidades para atingir tais objetivos. Entretanto, a sua concretização depende dos conhecimentos compatíveis ao projeto e das virtudes aplicadas justas e conscientemente. Nada é e jamais será impossível àquele que lucidamente crê e incondicionalmente ama. Sempre vence se tem firme a vontade no propósito iluminativo que intimamente anseia. Vontade firme é aquela que se faz disciplinada no exercício do dever, que se refletirá na prática da fé, que incita a ação resiliente e proativa das virtudes essenciais à edificação e ao constante aprimoramento do empreendimento arquitetado. Porque a linguagem
destas duas obras 4 e 5, o despertar da consciência no dia a dia e mantras de vida plena e bem-estar, promete ser um pouco mais suave, mas sem perder a profundidade. Ainda algumas frases não serão possíveis ser substituídas, que constará num pequeno glossário. Mas fica aí o convite, o estímulo, a oportunidade. E vamos começar a nossa aula de hoje, que, como alguns afirmam, é um curso de Espiritismo. Será que é? Para mim é um estudo que começa e não tem fim. Porque sempre estamos lendo, relembrando e acrescentando mais um ponto ou compreendendo mais uma frequência ou dimensão do mesmo conteúdo já analisado. Vocês vão se surpreender quando formos falar da troca de espírito, começando sempre na base com Allan Kardec, ele mostrando essa verdade, mostrando, embora para a época alguns espíritos disseram que era fantasia, mas ele próprio disse-nos que os espíritos não sabem tudo, que tinha um espírito que vivia duas vidas simultâneas, uma virtuosa num lugar e outra viciosa no outro lugar. E vamos começar com essa dupla vida. Vamos mostrar com outros autores também, Hermínio Correia de Miranda, dois espíritos habitando o mesmo corpo, numa parceria, ora um, ora outro, e ao mesmo tempo vários espíritos animando um só corpo, não só dois, e às vezes nós podemos perceber um espírito animando vários corpos. E tanto a troca de espíritos, de personalidades do mesmo espírito em relação a um corpo, e outras tantas facetas, como na obra de Gabriel Delany, que a professora estava lecionando, disseram que era Hebe Sajan, mas não é. Nós estamos procurando, mas é Gabriel Delany. E de repente veio uma outra ela e mais outra, 3 da mesma, com a mesma imagem, com o mesmo formato, com o mesmo biótipo. E aí? Isso não é espiritismo? Porque nós vamos partir da base e dos autores contemporâneos, como Leon Denis, mostrando várias personalidades do mesmo espírito, Gustave Geley fazendo a mesma coisa, Gabriel Delany, a mesma coisa, e também com Ernesto Bozano, até com Camille Flammarion, e com outros autores consagrados, até chegarmos em outras realidades, que nós já vimos com Joana de Ângeles, que o espírito é a soma de todas as vivências, mas está em Kardec também. E vamos ver onde chegaremos com esse estudo. Hoje nós vamos passar rapidamente, já cansamos vocês de falar da cepa, que representa o corpo, do cacho de uva, que para nós representa o espírito, cada bago de uva representando uma alma, tanto o talinho do cacho de uva que liga na cepa, quanto a embalagem do bago da uva, o perisperma da uva, representa o perispírito, e somente o licor representa a consciência, o espírito em si. E aqui
ele vai agigantando no número de almas e vai fracionando como Deus fraciona na criação os Cristos, em Cristos, que gerenciam dimensões, em Cristos que gerenciam o universo dentro das dimensões, em Cristos que gerenciam nebulosas dentro dos universos, que gerenciam a criação de galáxias nas nebulosas, e Cristos que vão gerenciar as galáxias após gestadas, que dentro delas gerenciam constelações maiores, que gerenciam constelações menores, que gerenciam sistemas solares até chegar no nosso Cristo, governador supremo do nosso planeta, e outros tantos espíritos avatares que gerenciam os reinos, os continentes e as subdivisões sem conta, até chegar a nós, que somos sempre a soma de uma infinidade de seres de múltiplas frequências, de vários reinos, sob a nossa responsabilidade. E aqui vamos vendo a união também de dois para formar algo maior, como cada unidade é composta de unidades menores e componente de maiores. Isso já vimos e vamos cansar vocês com isso. Relembrando a aula anterior, com Leon Denis, em O Problema do Ser, o Destino e da Dor, capítulo 20, há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Uma delas, a exterior, manifesta a personalidade, cujo centro dessa personalidade somos nós, a alma encarnada, que é o eu com E minúsculo, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. A maioria de nós ainda somos assim. Enquanto esse eu menor for o regulador de nosso proceder, teremos a vida inferior, semeada de provações e males. E a outra, essa outra potência, esse outro centro, essa outra esfera, que é interna, profunda, imutável no sentido de imortal, e ao mesmo tempo a sede da consciência, da superconsciência, a fonte da vida espiritual, porque de lá emana para vir para cá o templo de Deus em nós, ou o reino de Deus em nós, se você preferir. Ainda o mesmo autor e mesma obra, é somente quando esse centro de ação domina o outro, esse interior domina o exterior, ou quando nos deixarmos conduzir por ele, quando suas impulsões ou seus impulsos nos dirigirem e vão se revelar em nós as potências ocultas. E esse espírito, a nossa essência, vai se afirmar em seu brilho e beleza. E vamos dizer, já não sou mais eu quem vive, é Ele que vive em mim. Eu e Ele somos um. Quem me vê, vê-lo-á. E agora, com Miramês, na obra Cura-te a ti mesmo, por João Nunes Maia, capítulo 40. Se Deus se encontra dentro de nós, assim como Jesus, porque se o reino de Deus está dentro de nós, né, o templo de Deus está em nós, que é o reino de Deus. Então, se o reino está dentro de nós, Deus e o Cristo também estão. E o que mais nos falta para mover a força deles em nossa mente ou em nosso favor? Basta-nos a fé, o conhecimento disso. E a força divina, que é dele próprio e do cosmos, que vai nos capacitar para fazer acontecer.
Joana de Ângeles, Convites da Vida, capítulo 22, de Valdo Pereira Franco. Se nos falta a fé, a força divina, porque a fé é a força divina em nós. A fé é esta flama divina ou esta chama divina que aquece o espírito por meio deste saber e dá-lhe forças para superar tudo. E quando fala tudo, não fica nada fora. Mágoas, desaires, revolta, traições e até mesmo a morte. Você sabe muito bem o que é mágoa. Desaires é quando saímos fora do prumo, praticamos escândalos ou somos motivos de escândalo, quando nos revoltamos ou quando achamos que somos traídos, já que ninguém trai ninguém, as pessoas se traem. Porque ninguém consegue trair o outro, trai a si mesmo. Ninguém consegue fazer mal a nós, fazem a si mesmos. O mal que nos fazem não nos faz mal. O mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos porque nos torna um homem mau, segundo Joana de Ângeles. E vencer até a morte, porque morte é vida. Porque nada morre, tudo é transformação. Pode morrer o corpo, mas com a essência sublimada deste já construímos outro corpo, até outros corpos. Tome água. Hoje a aula mais curta e a próxima um pouquinho maior. Então respirem fundo, o piloto não sumiu, vamos refletir juntos. Eu não pus a lei de amor. Vamos falar da lei e do amor. Então, a lei e o amor. Emmanuel, Seara dos Médiuns, capítulo 37, Francisco Cândido Xavier. Como combinamos, se for a mesma obra e autor, não diremos nada. Se for outra obra do mesmo autor e do mesmo médium, só falaremos a obra e o capítulo. Então, todo fenômeno edifica, todo, se recebido para enriquecer o campo da essência. Se nós recebemos no físico, transmutamos em energias psíquicas, transmutamos em virtudes para enriquecer a essência que é o reino de Deus em nós, a nossa própria consciência. Ora, quanto a nós, porém, estejamos fiéis à instrução para que isso se dê. Desmaterializando o espírito, nós vamos ver um pouco disso hoje, mais na aula que vem. Então, desmaterializando o espírito, porque com o E minúsculo ele não se divide e não aumenta de si. Ele se sublima. Então, nós vamos desmaterializar o espírito quanto possível, ou seja, desmaterializar a forma até encontrar a essência espírito. Quanto possível, até quanto a nossa cabeça aguentar, até buscar a sua origem. Para que o espírito que está estudando e buscando esta origem se conheça, porque ele vai fazer o caminho de volta. E se disponha a brilhar, porque vai sublimar o que está sob sua responsabilidade na alma, que é a junção de incontáveis espíritos, nesse processo de desmaterialização buscando as origens da vida e também de sublimação do espírito para a construção e promoção da própria vida. Então, se alguém pensa que espírito é só com E minúsculo ou com E maiúsculo, aqui Emmanuel numa única sequência, num único parágrafo, mostrando a existência dos dois seres. Mudamos de obra, agora na obra Emmanuel, capítulo 14, item 2.
A substância é o acervo de experiência, ou melhor, a subconsciência, que é a área dos automatismos, é um acervo de experiências realizadas pelo ser em suas existências passadas. Então, a subconsciência. Então, você imagina a linha de ascensão, corpo físico, perispírito, subconsciência. Essa subconsciência, inicialmente, vai ser a consciência em gestação da própria alma em construção. Depois, o consciente, para ressignificar essa subconsciência, os degraus que nós vamos construindo. Inicialmente, o corpo físico edifica o perispírito, que edifica a superconsciência, que edifica a consciência, que é o consciente onde estamos, a mente. Depois vai ser a mente que vai orientar com seus potenciais e ressignificar o degrau de baixo, que é a subconsciência, que vai ressignificar e reprogramar o perispírito, que vai reconstruir, curar e aprimorar o corpo. Então, o espírito, no labor incessante, no trabalho incessante de suas múltiplas existências, vai ajudando e, ao mesmo tempo, ajuntando a série de suas conquistas. Ele vai ajuntando e ajudando na evolução dessas diversas conquistas que compuseram inicialmente a subconsciência. E também de suas possibilidades de seus trabalhos. Para quê? No cérebro espiritual, que é a mente, corpo físico, perispírito, subconsciência, a mente que é o consciente, ou a consciência em si, no espírito a superconsciência. Então, quando chega na mente, que é o cérebro espiritual, vai organizar-se então essa consciência profunda, que vai construir mais um andar. Consciência profunda que vai emanar de si a própria mente, que vai emanar de si a confecção da subconsciência, que vai emanar de si o perispírito, que vai emanar de si o corpo físico. Só desce quem subiu. Então, no cérebro espiritual, organiza-se então essa consciência profunda, o reino de Deus em nós, em cujos domínios misteriosos se vão arquivando as recordações e a alma que está aqui, eu e você. Mas aqui ele quer dizer o espírito, porque a alma em cada etapa, é o espírito em cada etapa animando uma alma, da sua vida imortal, como espírito, ele vai renascer nessas almas para uma nova conquista, objetivando sempre o aperfeiçoamento supremo. Não tem fim. Eu chamo de eterna incompletude. Pelo menos são palavras que vieram por nosso intermédio, não conheço em obras ainda. Nossa eterna incompletude. Creio que ficou claro, porque já tínhamos olhado superficialmente. Então, nós vamos ver a base hoje, depois vamos começar esta ascensão. Nós começamos a mostrar o todo e agora vamos buscar as origens. Partimos do efeito, basicamente, para buscar as causas, que é a proposta do Espiritismo. Estudar a origem da vida, compreender a sua natureza, e estabelecer a sua real destinação. Agora com Joana de Ângeles, da obra Jesus e o Evangelho à luz da Psicologia Profunda, capítulo 2, por Divaldo Pereira Franco. Que só um parágrafo desta obra nós estudamos durante 6 meses na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles. Só um parágrafo. Para vocês imaginarem a profundidade desta obra. Por isso, a série psicológica de Joana de Ângeles é uma coisa. Agora aí já está falando já da psicologia profunda. Pode se chamar também de psicologia transpessoal, mas aí ela quer dizer algo maior do que essa psicologia. A série psicológica,
a transpessoal, a psicologia profunda, que vai estudar a essência do ser. E nesta obra, a lei natural que vige, que está em vigência em todo o universo, é a de amor, que se exterioriza de Deus mediante a sua criação. O que vocês estão enxergando nesta sequência de palavras, nesta oração? Nós vimos no Livro dos Espíritos, na questão 614, quando começa a terceira parte do Livro dos Espíritos, falando das leis morais, que a lei natural é a lei de Deus. Somos felizes quando a respeitamos e infelizes quando a desconsideramos. O que é interessante é que você vê aqui que a lei natural que está em vigência em todo o universo é a de amor. Até aí tudo bem. Só que o amor está exteriorizando como lei de Deus, como lei natural, está exteriorizando de Deus mediante a sua criação, que nós chamamos de hálito divino. Inicialmente, hálito divino, que é a lei, que nasceu do Verbo, que é a soma do pensamento e da vontade em Deus, que é a luz incriada. Então, a luz incriada, o Verbo criador, do Verbo a primeira coisa que se cria, a lei, se é uma exteriorização de Deus, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, a lei é o próprio Deus. E nós a dividimos em 3 potências: a suprema sabedoria, a onipresença e a onipotência. Então, a onisciência, que é a suprema sabedoria, a onipresença, que é Deus, por intermédio da lei, na regência da criação, se faz presente. Por meio de quê? Também do amor. Porque o amor é a vibração de Deus que perpassa em todas as coisas do universo. Autodescobrimento, uma busca interior, capítulo 10, item 5. Então, se antes vimos que a lei natural que está em vigência em todo o universo é a lei de amor, que se exterioriza de Deus mediante a sua criação. Nós vimos na leitura de hoje que eu posso ser feliz, mas eu preciso cultivar virtudes. As virtudes são as minhas leis, que vão estabelecer e reger a minha própria criação. Não vou ler de novo agora, no final a gente lê outra vez a nossa leitura. Então vimos aqui que é algo que está em Deus, está emanando, porque exteriorizar-se já não cabe muito hoje, porque não sai do. Se considerar o espírito como superconsciência, na superconsciência vai emanar algo vindo para a mente, que vai direcionar para a subconsciência, perispírito e corpo, mas não saiu do circuito, porque o espírito é a causa e o corpo é o efeito. Então, não foi exteriorização. A gente pode chamar assim, mas é emanação. Emanou de tal lugar para outro, mas dentro do circuito que é o mesmo ser. Agora, exteriorizar ou emanar é sair do para uma direção qualquer. Então, o amor é esta vibração de Deus, e quando falamos de vibração, estamos falando do sentimento em seu mais alto nível. Então, o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina do Cristo. Então, o amor é a vibração de Deus que perpassa em todas as coisas do universo. Agora estamos falando da onipresença. Então, se antes vimos
de alguma forma a onisciência, essa lei natural, agora estamos vendo ela em ação, porque ela foi criada para agir mediante a criação. Então ela só vai ser criada mediante o que ele quer criar. Então você quer fundar uma casa espírita, você cria um estatuto, um regimento interno. E tudo que se cria, antes se cria a lei no sentido cósmico do termo. No nosso caso, podemos criar primeiro o órgão, depois dar-lhe a função para que ele foi criado. Mas podemos criar a função, que é a lei, e depois criar o órgão. Isso no nosso caso, não no caso de Deus. Dando sequência, o amor é o poder criador. Agora, onipotência. O amor é o poder criador mais vigoroso de que se tem notícia no universo. Na obra está mundo, mas a palavra certa, segundo a autora, é o universo. São falhas dos corretores para entender o que o Espírito está querendo dizer. Mundo, poderia imaginar, chamamos o planeta Terra de mundo, o mundo dos terráqueos, mas aqui ela está querendo dizer universo. Então vimos 3 representações de onisciência, onipresença e onipotência, sempre o mesmo amor que se fraciona em força, vitalidade e vida, que é o Evangelho em si. Seguindo a pauta, além dele ser o poder criador mais rigoroso que existe no universo como lei, esta própria lei vai transformar-se na matéria-prima, que é o mais incrível de tudo. Então, da luz incriada nasce a lei e da lei nasce a matéria-prima. Só desce quem subiu. Agora, em Compromissos de Amor, capítulo 21, antes do amor, nestas 3 frequências, não existia a criação. Porque exteriorizando-se de Deus, gerou-se o universo. Tome água. E o universo representando o cosmos, que a gente nem chama de cosmo no singular, mas no plural. Então, antes do amor, como onisciência, onipresença, onipotência, não existia a criação. Porque exteriorizando-se em Deus ou de Deus, ela coloca assim para facilitar a nossa parca compreensão, gerou-se o universo. Tudo nasceu a partir do amor. E ali na frente nós vamos entender o que é o amor para nós, a partir do Espírito. O que é esse amor em plano menor, se assim podemos dizer. Sugestões oportunas, já vamos ver o que é o amor, capítulo 77, com Carlos Torres Pastorino. Nosso amado, memorável professor. O amor é a reunificação das mônadas no todo com T maiúsculo, em Deus, através ou por intermédio, através não se usa, por intermédio das unidades coletivas cada vez mais amplas. E posso completar com Pietro Baldi, complexas e perfeitas. Através é eu passar por essa parede através da porta. Aí funciona, mas aqui é por intermédio. Então, o amor é a reunificação das mônadas no todo, por intermédio, com o auxílio das unidades coletivas cada vez mais amplas, complexas, perfeitas. Mônada é sinônimo de espírito com E minúsculo, átomo primitivo,
o princípio inteligente do universo. E vocês vão perceber onde começou essa história logo na sequência. Lembra, guarda bem aqui a mônada, a sua reunificação para formar o amor como matéria-prima. No Evangelho, a vitalidade. A força é a lei, a vitalidade é que vai ser criada agora no Evangelho, e essa vitalidade vai nascer de algum lugar. Da obra Plenitude, capítulo 3, o amor é o antídoto para todas as causas do sofrimento, por proceder do divino psiquismo. Quem é que procede do divino psiquismo? As mônadas, que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Então o amor é duas coisas, além dele gerar, ele vai sustentar. É a matéria-prima e é a lei. Na origem é a matéria-prima, quando se sublima, faz-se a lei. E nós colocamos esta tela para conectar psiquismo divino. E agora veja, de fato, o que esse amor é, já que esse psiquismo divino está lá. O amor é o antídoto para todas as causas de sofrimento por proceder do divino psiquismo. Nós sabemos que quem procede do divino psiquismo são as mônadas, e são com a reunificação delas que constrói o próprio amor. Agora, da obra No Rumo da Felicidade, capítulo 23, o amor, sintetizando todas as necessidades do ser e da vida, preenche-as por ser o prolongamento do psiquismo divino que a tudo sustentando e promovendo. A tudo sustentando e promovendo. Ficou dúvida? Então, aqui o amor nasce do psiquismo, ele vai proceder daqui. Aqui mostra que ele é um prolongamento, e até onde eu sei, o prolongamento do psiquismo divino é a mônada, o espírito, que vai se reunir em dois ou mais para formar algo que a tudo sustenta e a tudo promove. Esse gerar e sustentar nós podemos ver, porque aqui ela acrescentou um ponto no contra, às vezes não percebe. Aqui ela disse que gera e sustenta. E aqui ela acrescenta mais um ponto. Agora sustenta e promove. E o promover é a lei que vai se sublimando. Então o prolongamento do psiquismo divino é o espírito, a reunificação do espírito forma o amor. E quando se forma o amor, a primeira coisa que se cria é o éter cósmico, segundo Leon Denis. Há um fluido mais sutil do que o psiquismo, do que o éter, melhor dizendo, ou dizendo corretamente com Leon Denis. Está em nosso segundo livro. E esse fluido mais sutil do que o éter é o psiquismo divino, de onde nasce as mônadas, que é o prolongamento dele, e delas, com a sua reunificação, faz-se o amor, que é a base estrutural do centro da vida maior, que é o akasha, ou o éter cósmico. Assim sendo, garimpo de amor no prefácio. Está percebendo o que é estudar? É isso. Estudar as ideias. Essa é uma recomendação de Allan Kardec da obra O Livro dos Espíritos. Seguir o encadeamento, o desenvolvimento das ideias. Então agora em Garimpo de Amor, no prefácio, o amor radica-se no imo de todos os seres pensantes. Eu e você somos seres pensantes. Só que o nosso imo é a nossa consciência mãe. A consciência profunda, o reino de Deus em nós. Só que ele está lá esperando somente ser identificado. Nós mostramos o que é o espírito, o que é a alma, como acessar nas aulas passadas, para realizar o mistério,
a missão para a qual se destina, da origem da vida à sua mais alta expressão. Então o amor está radicado, ele está como se enraizado no imo de todos os seres pensantes, porque são esses degraus que a gente vai construindo. Construir o físico, primeiro o reino mineral, que se transmutou na edificação do vegetal, do animal, do pré-humano, do humano. E após essas estruturações biológicas, o perispírito humano, a subconsciência gestada pelo perispírito, que foi gestada pelo corpo, subconsciência que vai edificar, melhor dizendo, a consciência, o consciente, que é a mente, que vai edificar, que vai transmutar-se e compor a superconsciência. Agora, de lá do imo desse ser, que é a superconsciência, tem algo esperando, à disposição de todos os seres pensantes. O pensante está na mente, que construiu a superconsciência com Emmanuel lá no início, e agora ele está esperando somente ser identificado para realizar o mistério, o trabalho para o qual ele se destina. Descer para promover o que está parado, que está acumulado ou que necessita evoluir. Miramês em Horizontes da Mente, capítulo 8, João Nunes Maia. Não existe outro caminho a não ser quando aprendermos. Não existe outro caminho a não ser quando aprendermos o amor verdadeiro. Que é o amor verdadeiro? Desde a essência da vida até a alma do universo, que começa a aparecer nos pontos luminosos da mente, agora vindo do imo para a periferia, se eu criar essa ambiência, a refletir na personalidade, que são os meus implementos, subconsciência, perispírito, corpo e eu como centro dessa personalidade. E o consciente também. Como cortesia, o que eu quero encarnar? Cortesia, amabilidade, tolerância, compreensão, caridade, bom senso, etc. É isso que eu quero encarnar no que está no meu imo ou do imo do espírito? É isso que eu quero? Eles poderão aumentar de tamanho atingindo toda a área mental. Já não sou eu, área mental, quem vive. Tornando-se um sol, se o espírito passar a viver, por amor e alegria, as leis estabelecidas pela inteligência soberana, nosso Pai e Pai de todas as coisas criadas. Sem isso, não tem como encarnar o próprio amor que está em nosso próprio imo. Então não existe outro caminho, não tem outro, a não ser quando aprendermos o amor verdadeiro ou amar de forma verdadeira também, mas aprender o que é esse amor verdadeiro, que vai começar a aparecer nos invisíveis pontos luminosos da mente quando eu quero pensar no que é nobre, sentir o que é nobre para refletir em toda a minha personalidade, como cortesia, como virtudes em construção ou em aprimoramento. E eles poderão aumentar de tamanho, atingindo toda a área mental, subconsciencial, perispiritual e biológica, tornando-se um sol, se o espírito e agora a alma que está encarnada passar a viver, porque é ela que vai passar a viver aqui, é a alma, passar a viver por amor e alegria às leis estabelecidas pela inteligência suprema,
que é nosso Pai, Pai de todas as coisas, que pode ser o Espírito também que está imaturo ainda, e é Ele que está encarnando por intermédio da alma. Saúde, capítulo 13. Se nós desejamos a cura das nossas enfermidades congênitas ou adquiridas por falta de respeito às leis naturais que regem nossa vida, o primeiro passo é amar. O segundo é amar. O terceiro é amar. Origem, natureza e destino. A psicogênese do amor, a evolução do amor, a sublimação do amor, conforme consta em Conflitos Existenciais, no capítulo 19, com Joana de Ângeles. Então, amor nas suas três expressões. Desde a psicogênese, a evolução e a sublimação. Na psicogênese era a mônada, ou as mônadas que se reuniram para formá-lo, amá-las e respeitá-las em profundidade. Depois, a evolução delas, formando tudo que antecede os reinos e até a formação dos corpos, e a transmutação desses corpos nesse processo evolutivo até a sublimação para compor, expandir e iluminar as próprias virtudes. Com Leon Denis, em Um Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 20, acima, porém, de tudo, ou acima de tudo, é preciso amar. Agora, o verbo. Porque sem o amor, como causa e lei, a vontade, que é a potência que dirige a mente, manifestando a consciência. Então, a vontade, que é o meu saber, a minha consciência e a ciência, o racional também. Então, a minha vontade, que representa o divino em mim, e o conhecimento, que a ciência, seriam incompletas e muitas vezes estéreis. Eu tenho a vontade, mas não tenho a ciência de como manifestá-la. Tenho a ciência de alguma coisa, mas não sei que a vontade é a gerente e a médium. Então, uma sem a outra, as duas sem o amor, seriam estéreis. Então, o amor ilumina-as como lei, fecunda-as como lei, centuplica-lhes os recursos como matéria-prima. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir. Eu estou amando fulano ou fulana. Mas do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo, pelo universo afora. Quer tomar mais água? Joana de Ângeles, Jesus e Vida, capítulo 2, de Valdo Pereira Franco. Quando a inteligência conduz o amor, desde as mônadas, a inteligência já foi mônada, a lógica e razão. Quando a inteligência, o racional, conduz o amor, como causa e às vezes até lei, a lógica e razão. Mas quando o amor, de fato, como lei máxima, dirige a inteligência, vindo do imo do ser, encarnando na mente na área da inteligência, agora vai nascer a compaixão. Então, a compaixão vai expressar-se e a caridade também vai tomar conta dos comportamentos humanos. Então, quando a inteligência conduz o amor, a lógica e razão. Quer ser feliz ou ter razão?
Então vai haver lógica no que você está falando e você vai ter razão. Mas se você está conduzindo a sua inteligência por outro meio, e não ela conduzindo o seu amor, mas quando o amor dirige a inteligência, a compaixão expressa-se e a caridade toma conta dos comportamentos humanos, porque é um processo de autoiluminação e caridade para com o outro é ensiná-lo a caminhar com as próprias luzes, libertá-lo da própria ignorância. Voltamos a Leon Denis, agora em O Grande Enigma, capítulo 2. Estudando a ação da vontade sobre os eflúvios e as irradiações, vamos imaginar que está vindo lá do imo do ser. Poderíamos, talvez, entrever o ponto, o vértice, onde amor e inteligência, uma pirâmide, lá no vértice da pirâmide, em que a força, que está no processo de evolução agora. Imagine a força atômica, a força nuclear forte, se torna inteligente. Agora, a força primordial se tornando inteligente. Eu estou gravando nela a minha inteligência. Em que a lei se manifesta, porque no átomo ela é a lei de amor que rege a matéria inorgânica. Mas eu é que estou orientando. Em que o pensamento se transforma em vida, porque agora o que era matéria mental, essa força, no ápice desse vértice da ação da vontade e do pensamento, vai tornar-se inteligente. A lei, que são as minhas virtudes que estão no meu imo, no espírito, vai manifestar, e o pensamento que está expressando a vontade, que está expressando a lei do meu imo, vai se transformar em vida. E veja a sequência do mesmo autor. E isso porque tudo, exatamente tudo se liga e se encadeia no universo. Tudo. Tudo é regulado pela lei do número, a reunificação das mônadas, onde cada individualidade é composta de individualidades menores e componentes maiores. Tantos átomos formam uma molécula, tantas moléculas formam uma célula e assim por diante. O número, a medida da qualificação desse número de seres, nós vamos medir a sua qualificação e a harmonia na qual eles trabalham. Então não é só a quantidade de átomos, mas a sua qualificação e a harmonia com que eles realizam o trabalho. E, nesse sentido, as manifestações mais elevadas dessa turma, número, qualificação e harmonia, então as manifestações mais elevadas de energia confinam, se unem, se tornam unificadas com a inteligência. Agora, estas forças vindo de forma, quando vêm ao encontro da nossa inteligência, torna-se uma, dando forma ao nosso pensamento regido pela inteligência. Então, se confinou, aqui no sentido de unir as duas coisas, e agora o que era força lá no átomo, que era lei, a força se transforma em atração, a lei em si, só que agora a atração, o átomo, que era lei lá no átomo, se transforma em amor, em fótons. A força nuclear forte que regia o nêutron, que transubstanciou em próton, ainda regendo o próton, rege um elétron e agora é exteriorizada, lançada para fora do átomo e formando o amor que rege a consciência do próprio átomo. E esse é o bailado da vida. Pietro Baldi, as noures, técnica e recepção das correntes de pensamento, capítulo 2. É natural que, transferindo-me eu
a um plano de consciência mais avançado, indo para a direção da minha essência, mais avançado em evolução. Tudo naquele nível se manifesta em forma de vibração psíquica. Imagine aí a matéria mental por enquanto. Porquanto nas fases superiores desta manifestação psíquica, que aqui era psíquica, agora é virtude, todo o universo se torna espírito. E nós vamos ver que todo o universo é feito de espírito com E minúsculo, que se individualizaram como maiúsculo e assim por diante. Então, se você chegar nesse nível, pergunta 26 do Livro dos Espíritos, você vai ver a matéria sem o espírito e o espírito sem a matéria, ele formando a matéria e depois avançando, regendo a própria matéria. Tome mais água. Dias Gloriosos, capítulo 1, ainda com os mesmos autores. Agora mudou de autor, Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco. Então, a física quântica já desmistificou a matéria densa aqui. Avançando, isso aqui é desmaterializar o espírito, tá? Então, avançando gloriosamente para a energia, desmaterializou, era matéria, agora é energia, alcançando as tecelagens sutis do espírito, as virtudes, e aquele espírito lá não é com E maiúsculo, é com E minúsculo, alcançando as tecelagens sutis do espírito com E minúsculo, que é o princípio inteligente do universo, quase logrando identificar o mundo causal de onde tudo procede. O psiquismo divino. Antes, o hálito divino, o verbo criador, a luz incriada. Então, entender que os corretores não se atentaram, ali é espírito com E minúsculo, o princípio inteligente do universo. Ainda a mesma obra, só que agora capítulo 5. Quanto mais a investigação científica penetra a estrutura da forma, da matéria, melhor verifica ser a mesma, a forma, uma aglutinação de partículas cada vez menores. Cada individualidade é composta de individualidades menores e componente de maiores, até perder-se na energia, que é o ponto de partida para a matéria, e a energia lá é o psiquismo divino. Você pode imaginá-la em algum ponto entre o átomo e o psiquismo também, que nós chamamos de energia ou de fluido. E é o ponto de partida. O ponto de partida, de fato, para a matéria é o psiquismo divino. Autodescobrimento, uma busca interior, capítulo 1, item 1. Ineludivelmente não tem como nos enganar. O ser, na sua estrutura real, é psiquismo puro, com imensos cabedais de possibilidades. Então, nós somos um amontoado de seres recém-saídos ou há muito tempo já viajando, mas a sua origem do psiquismo divino, que é o psiquismo de Deus, o psiquismo puro. Momentos de saúde, capítulo 1. Veja a beleza disso agora. O psiquismo flui por meu intermédio, porque não é através, é por meu intermédio. Agora eu sou um amontoado de psiquismo que individualizou-se como um ser, e agora o psiquismo vai fluir através dos meus chakras, por exemplo. Princípios inteligentes em planos menores, matéria mental, fluidos, tudo isso,
Então, o psiquismo divino vai fluir por meu intermédio, por nosso intermédio. Deus sustenta-me e conduz-me. Então, Ele me dá matéria-prima, me dá lei em todos os dias de minha vida. Mas algo que foi formada do psiquismo original. A lei gerou o psiquismo divino, ele vai fazer todo o trajeto, e quando o Espírito se torna um com Cristo, com Deus, vai fazer parte daquela lei. Porque no planeta Terra, o Cristo é a lei suprema para o planeta. Mas faz parte desta lei. Tornou-se um com o Pai. Então, Ele vai nos sustentar e nos conduzir por esse psiquismo divino como matéria-prima, como lei. Então, todos os dias de nossa vida. Então, há um fluxo e refluxo. Entra e sai o tempo todo de forças que me percorrem, que nos percorre o ser e impulsiona-nos ao prosseguimento. E de nossa parte, o que precisa? Então, de mim, de nós, de todos, depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. Porque não é negado nem a matéria-prima, nem as leis, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra A Gênese. Então, o que Deus permite aos que seus emissários façam por nós é nos instruir para que criemos as leis, as virtudes. E na obra A Gênese, capítulo 11, item 11, é o próprio Espírito que vai construir os seus corpos e aperfeiçoá-los. Deus fornece apenas a matéria-prima, o material, e cabe a Ele utilizá-los. E só lembrando agora com Joana de Ângeles, em Dimensões da Verdade, capítulo 12, o macrocosmo é constituído de átomos primitivos. Mas até certo ponto você pode imaginar átomos físicos, que estão falando de matéria, que são, por sua vez, universos miniaturizados. E um outro ser, que é de outro mundo, porque só pode ser, assim como Joana de Ângeles, que não é daqui, que sabe disso, e a mesma lei que rege um átomo rege um astro, segundo a autora. Agora, frase atribuída ao memorável filósofo Manly Palmer Hall. Somos os deuses dos átomos que nos compõem, mas também somos os átomos dos deuses que compõem o universo. O nosso espírito não passa de um átomo. O nosso espírito, nós, como almas ou espíritos, somos deuses dos átomos que nos compõem. Átomos primitivos, mônadas, espíritos, princípios inteligentes do universo. Um pouquinho sobre esse memorável ser, a foto dele mais jovem, uma bela criatura, que viveu de 1901 a 1990. Ele foi um filósofo, escritor e místico canadense, amplamente conhecido como um dos maiores estudiosos do esoterismo com S do século XX. Esoterismo com X, algo bem periférico, e o público sabe. Com S é o ocultismo, que está oculto à visão dos menos esclarecidos. Só esclarecendo o esoterismo mais uma vez para vocês, porque já falamos, esoterismo com S e esoterismo com X descrevem níveis de conhecimento, 2 pontos. Então, o esoterismo com X é o ensino público acessível a todos, como doutrinas religiosas básicas, algo periférico. Enquanto o esoterismo com S
é o conhecimento oculto reservado ao iniciado, aquele que assumiu caminhar com Jesus, o iniciado na causa crística, transmitido por símbolos intuitivos, inspirativos e práticas internacionais ou interdimensionais para o desenvolvimento pessoal e a verdade mais profunda, contrastando o externo. Vai desafiar o que é externo, que é público, com o interno, que é secreto. Ou seja, o espírito, a alma. E fica aí mais essa reflexão de hoje. O que acharam? Eu estou amando essa série, não sei vocês. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que não estou sabendo de quase nada. Nem a respeito de mim mesmo, porque o conhece a si mesmo sou eu me conhecendo como alma, personalidade. Conhecer o si mesmo sou eu que, após me conhecer, conhecer o meu espírito ou o espírito que me conduz. Então, conhece-te a ti mesmo, é você se conhecer o que está aqui. Agora, conhece o si mesmo, é você conhecendo o espírito. O si mesmo é o espírito, segundo Joana de Angelis, a individualidade. Então, veja as cenas por vindouras. Vamos começar quase que pelo começo agora. O Livro dos Espíritos, organizado por Allan Kardec, ditado pelo Espírito da Verdade, sobre a permissão do Espírito de Verdade, que é Jesus, representando o seu Pai, o Senhor Supremo do planeta Terra. Questão 18. O homem penetrará um dia no mistério das coisas que lhe são ocultas com o esoterismo com S. Então o véu se levanta para ele, para o homem, à medida que se depura, que se transforma moralmente. Mas para aprender algumas coisas precisa de faculdades, dons que ainda não possui, mas agora já pode possuir, porque isso foi há quase 2 séculos. Hoje já possui a intuição, e é a visão de síntese e a visão simbólica. E nós vamos começar aqui na questão 21 da obra citada, ou dos autores. A matéria existe desde o princípio como Deus, que é incriado, ou foi criada por ele em determinado momento? A matéria física, que tem extensão, que é impenetrável e que afeta os sentidos. Ele perguntou do que ele conhecia. Normalmente ele partia do efeito para buscar a causa. E a resposta foi. E o interessante é que sempre que Kardec perguntava de uma coisa, que era o que ele estava vendo, eles mostravam a causa daquela coisa. Então, somente Deus o sabe. Hoje já sabemos um pouco. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve deduzir. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Então, ele cria sempre. Então, por mais remoto que possa vos parecer o início de uma ação, acaso poderíeis imaginar por um segundo sequer Deus na ociosidade? Então ele cria sempre os espíritos, princípios inteligentes, antes a lei. E aí tudo se dá, esses princípios obedecendo à lei sobre a regência da consciência cósmica. Questão 22. Define-se geralmente
Ali ele só queria saber se era uma criação ou era tão antiga quanto Deus. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que pode causar impressão, você toca, vai causar impressão aos nossos sentidos, o que é impenetrável. Essas definições são exatas? Resposta: do vosso ponto de vista são exatas, visto que somente falais do que conheceis. Então, do ponto de vista da matéria, são exatas. Mas a matéria existe em estados que para vós são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não cause nenhuma impressão aos vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não seja. Agora estamos falando do psiquismo divino, ou recuando no tempo até a origem. E se ele falou dessa outra matéria, não a que ele estava perguntando, que definição podeis dar da matéria, dessa que ele estava falando agora? Que às vezes a gente lê lá e não presta atenção. A matéria é o laço que prende o espírito, o psiquismo divino no qual o espírito está mergulhado, está preso lá, não individualizou-se ainda. Ele vai ser o prolongamento mas ainda não nasceu. É um instrumento de que ele se serve e sobre esse instrumento, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, ele está lá, ainda não nasceu. Está lá mergulhado nessa matéria. Isso 22a. Segundo Kardec, a notinha dele, de acordo com essa ideia, pode-se dizer, até o segundo momento, então pode-se dizer que a matéria é o agente e, ao mesmo tempo, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual atua o espírito princípio inteligente, e ele vai nascer de lá. A partir daí, ele vai perguntar, então, o que é o espírito? Já que ele não perguntou e falou que atuava o espírito. É o princípio inteligente do universo. Inteligência é sinônimo ou atributo? Atributo. É preciso que ele se ligue na matéria de onde ele saiu? Sim, para que ele exercite a inteligência, porque ele já avançou, ajudar quem está na retaguarda. E antes que houvesse confusão, questão 25a, entre parênteses, aqui estamos falando do espírito, princípio inteligente do universo, e não da individualidade que tem o mesmo nome. Isso nós vamos ver na sequência. Ser feliz é uma condição da qual ninguém ficará à margem. Todos seremos felizes um dia. Se já não somos, seremos. Agora, além disso, desta condição da qual ninguém ficará à margem, a vida nos proporciona hoje, para ser feliz agora, e sempre nos proporcionará para ser feliz daqui a pouco, as oportunidades e as respectivas possibilidades dentro das oportunidades para atingirmos tais objetivos, ser feliz agora ou daqui a pouco. Entretanto, agora vem a condição daqui para frente. A sua concretização depende dos conhecimentos compatíveis de acordo com o projeto que nós estamos querendo para ser felizes, para sermos felizes, e das virtudes aplicadas de forma justa e conscientemente.
eu já começo a construção dessa felicidade. Então, eu preciso dos conhecimentos de acordo com a minha proposta de felicidade e as virtudes que eu vou aplicar para fazer acontecer. E dentro desse propósito, nada é e jamais será impossível àquele que lucidamente crê, que tem um conhecimento lúcido daquilo que se pretende e incondicionalmente ama, exercita essas virtudes de forma incondicional. E assim sendo, sempre vence se tem firme a vontade, a convicção e a ação no propósito iluminativo que intimamente anseia, intimamente deseja que torne realidade. Vontade firme é aquela que se faz disciplinada. Onde que ela vai ser disciplinada? No exercício do dever, que é lei da vida. No dever que se refletirá na prática da fé que incita a ação resiliente e proativa das virtudes essenciais que eu preciso para a edificação e ao constante aprimoramento do empreendimento arquitetado para essa felicidade em si. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.